Olá, boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao acolhimento da FACED 2021/1 online. Então, desejamos boas-vindas aos estudantes, calouros e veteranos, calouras e veteranas da graduação presencial, à distância e da pós-graduação. Desejamos boas-vindas às professoras e aos professores, técnicos administrativos em educação e colaboradores e colaboradoras terceirizados da FACED. É com esse coletivo que constituímos a FACED. E coletivamente preparamos esse evento entrelaçando fios e intencionalidades advindas do diretório acadêmico do curso de pedagogia da UFJF, do grupo Acolhe e da coordenação de articulação acadêmica da FACED. Acreditamos que acolher é preciso e convidamos a todas e todos para a 6ª semana de acolhimento da FACED e primeira semana de atenção à vida. Apesar dos tempos de dor, tristeza, medo, abandono, precarização e desesperança, e na impossibilidade dos abraços e dos encontros presenciais nos corredores e salas de aulas da FACED, desejamos demonstrar ao longo deste acolhimento nossa alegria e comprometimento com um mundo mais humano, à luz do professor Paulo Freire, patrono da educação brasileira, no ano em que celebramos o centenário de seu nascimento. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir. Esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E construir juntos um tempo de boniteza, de amorosidade, de ousadia na reinvenção e esperançar, com coragem e fé na educação. Paulo Freire presente. Então, entre os dias 25 e 27 de maio, apresentaremos 6 lives com temas atuais e inspiradores que serão transmitidos pelo canal da FACED, o FJF, no YouTube, e também pelo canal do Grupo Acolhe. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like nesta live. A próxima live, que a gente vai começar em instantes, propõe uma conversa sobre arte na infância em tempos de pandemia, com mediação da professora Olga Egas, da Faculdade de Educação da UFJF. As perguntas podem ser encaminhadas via chat. A lista de presença será disponibilizada ao final do evento. Somos todos FACED. Com isso, eu chamo para conduzir essa fala a professora Olga Egas. Olga, é um prazer estar mais uma vez ao teu lado nessa empreitada. Muito obrigada, Marcos, que divide comigo a coordenação de articulação acadêmica. Essa é uma noite particularmente muito especial, porque estão aqui comigo outros professores também formados na sensibilidade, no olhar estético, ou na boniteza, como diz Paulo Freire, e que vão enriquecer a nossa noite hoje com essa conversa tão querida e esperada. Então, eu vou chamar os 3 convidados. Primeiro, a professora Renata Oliveira Caetano, depois Sara Brito e Tunay Venzi. O que eu tenho a dizer sobre essas 3 pessoas é que são professores apaixonados. E para cada um deles, neste momento, eu queria dizer que nós nos encontramos na FACED sempre por essa sensibilidade estética, por esse cuidado com o outro e pela riqueza do trabalho que vocês, enquanto professor e professoras, têm feito. Queria também deixar claro que a escolha dessas pessoas hoje para estar conosco aqui veio muito da proximidade e da alegria que as estudantes de pedagogia têm ao pensar em vocês e no trabalho que vocês já fizeram. Então, queria dizer que Renata, quando eu cheguei em 2011, na cidade de Juiz de Fora e na universidade, ela tinha acabado de chegar também, não na cidade, mas no Colégio de Aplicação João 23, e quando eu fui lá, ela me acolheu e me mostrou todo o espaço e me convidou para assistir uma aula. Essa é a Renata, generosa, que acolhe a todos e que vai agregando as pessoas do trabalho que ela faz. E ela faz muitos trabalhos, né? Atualmente trabalha no PPGE,
do IAD, fez um lindo doutorado a partir das cartas de desenho de Mário de Andrade, tem um projeto incrível chamado Arte em Trânsito, em parceria com outros professores do Colégio João 23, do qual muitos bolsistas da UF passaram e conhecem, um trabalho de arte contemporânea que é fundamental para essa formação estética das crianças. Também trabalha com a residência docente, que é um outro projeto que a UF faz de formação docente, incrível, e ela e o professor Pedro têm uma parceria ótima, os estudantes saem dali fortalecidos por essa vivência em sala de aula. Depois quero falar sobre Tunay, que é formada em Educação Física, também teve, como Renata, a sua formação basicamente na UFJF, Renata escapou para fazer o doutorado na UERJ, mas basicamente a formação dela, do Tunay e da Sara, foi feita na UFJF. O Tunay é um professor de Educação Física, que também tem um olhar muito especial, por exemplo, as suas experiências foram de bolsista voluntário, colônia de férias, teve um trabalho com terceira idade, hoje trabalha com crianças lá no Colégio João 23, e tem um olhar muito especial sobre esse corpo em movimento que cresce e que encontra o outro e que vai construir colaborativamente um cotidiano escolar. Também tem a Sara, que foi minha aluna na pedagogia, agora é estudante quase no finalzinho da licenciatura em música, tem uma delicadeza e uma elegância para falar sobre música que cativou as alunas de pedagogia. Então, com isso eu quero dizer que o modo como vocês se colocam nessa relação com o outro, né, com o conhecimento que lhes compete e nessa aproximação de ensino-aprendizagem, tem afetado muitas pessoas. Sara, por exemplo, trabalha hoje no projeto Gente, em primeiro lugar, da FUNALFA, com o instrumento de flauta, e todos esses professores são pesquisadores, artistas e gostam muito do que fazem. Vocês vão reconhecer isso nas falas. Também quero agradecer a gentileza com a qual aceitaram o nosso convite, e agora vou solicitar que vocês contem um pouquinho dessa experiência sobre como é que é trabalhar com arte na infância a partir de uma tela em tempos remotos, não é? Vamos lá conhecer então os desafios e as invenções que vocês estão conseguindo nesse momento tão difícil, tão dolorido, mas enfim, também com possibilidades de, como diz Paulo Freire, esperançar, né? E fazer junto com os outros de outro modo. Quem começa agora nessa rodada de conversação é Tunay. Obrigada, Tunay. Olá, boa noite a todos e todas e todos, né, presentes nessa noite ótima que estamos aqui para falar, né, da arte na infância, né. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse convite da professora Olga, também do pessoal do DA da FACET, né, e também contar, né, com a presença da Renata, minha colega de escola, né, que atualmente eu sou professor substituto, né, no Colégio de Aplicação João 23, trabalho com as turmas do 2º ano e 3º ano do Fundamental, né, juntamente com a professora Renata, por coincidência. E, né, eu vim falar aqui para vocês sobre o movimento, né, mas antes de mais nada, né, agradecendo ainda, né, as palavras da professora Olga, sobre, assim, que me chamou muita atenção, foi as palavras artista, né, a palavra artista, né, porque não só quem trabalha com música, ou quem trabalha com dança, ou quem trabalha com movimento, ou quem trabalha com arte visual, né, é artista, né. Eu costumo dizer que nós, professores, tanto em formação, tanto professores formados, somos artistas, né? Porque como é que a gente dá conta, né, de ser professor nesse mundo, né, atual,
que sempre está em desfavor, né, dos nossos serviços, né? Mas é isso. E eu, né, assim como a Olga falou, sou formado em Educação Física pelo FJF, também fiz mestrado em Educação, tratando da temática do currículo, né? Mas como a Olga já comentou, né, na apresentação, assim, já participei em outros momentos com outras turmas para tratar de uma oficina, né, chamada possibilidades, né, assim, que eu tentei trazer possibilidades do movimento na educação, né, utilizar o movimento atrelado sempre ao conhecimento, né, porque todas as disciplinas, não só a educação física e a arte, que são disciplinas essencialmente práticas, que podem utilizar o movimento, a educação física principalmente, mas as outras, né, disciplinas também conseguem utilizar o movimento, né? Então eu vou começar falando uma frase que eu acho que cabe bem para iniciar a minha fala, que é o seguinte: a partir do movimento pode-se situar no mundo. Isso a gente consegue pensar o seguinte, né? Que com o movimento nós nos expressamos, nós nos dialogamos, nós nos comunicamos, apresentamos a linguagem corporal, né? Nós nos expressamos, nós vivemos, nós conseguimos nos comunicar, trabalhar, né? Ter vivências novas, experiências, e é com o movimento que a gente consegue se inserir no mundo mesmo, né? Muitas palestras hoje em dia começam falando que o mundo atual contemporâneo precisa, né, de movimento. Não só na escola, na educação, no conhecimento, mas na nossa vida cotidiana, né? Eu costumo falar assim, outro termo, assim, na nossa prática social, né? O que a gente leva no nosso dia a dia, enquanto ser humano, né? Enquanto corpo, né? Assim, enquanto ser humano, que eu vou aproveitar para trazer, né, a visão de corpo, que eu acredito que é o corpo biopsicossocial, né? Que é um corpo que não desassocia o corpo de mente, né? Então, assim, é muito importante dizer, às vezes a gente acaba sendo repetitivo em relação a isso, né? E às vezes não conseguimos nem nos expressar de uma melhor forma essa questão do corpo, né? Porque falar que biopsicossocial é muito bonito, mas na prática eu tento apresentar, né, que é o corpo, que a gente não separa o corpo e mente, né? O corpo que sente, o corpo que age, né? O corpo que pensa, né? Então, assim, o corpo que eu acredito, né, é aquele corpo que pensa, que age, que fala, né, que está em algum lugar, que se comunica, que se expressa, né? Então, a escola, ela precisa, né? Ela não só deve, ela precisa, né, se ater do conhecimento para as crianças, né? Porque na pandemia, nós professores, nós estudantes da pedagogia, de outras licenciaturas, né, sempre estamos nos deparando, né, com o ensino que vem atrapalhando muito a gente, né? Não só os alunos, mas os professores, as famílias, né? E como que esse movimento tem feito falta, né, para as nossas crianças. Um movimento que não está desassociado do conhecimento, né? Um movimento ligado à praxis pedagógica, né? Que nunca uma teoria deve estar desassociada de uma prática e vice-versa, né? E quando eu fui convidado para falar aqui com vocês sobre as possibilidades, né, que a gente tem enfrentado na educação física, né, que eu vou trazer as minhas experiências na educação física, por ser, né, um professor de educação física dos anos iniciais, né, e atualmente também do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, né, e vim tratar sobre como, né, o movimento está sendo incorporado no ensino remoto emergencial, né? Que é o ensino, que eu trato o ensino entre aspas, que a gente tem conseguido articular enquanto possibilidade, né? No momento da pandemia, né? Que a gente está passando.
E aí me veio uma reflexão muito séria, né? Assim, nesse momento que a Olga me propôs essa fala, eu aceitei de imediato, porque sempre é muito bom estar, né, com ela, com as turmas dela, porque isso me faz refletir sempre, né, estar em reflexão sobre a importância desse movimento, né, do movimento, porque como, né, assim, que a gente vive sem arte, como que nós vivemos sem movimento, né? Ao acordar, nós escovamos dentes, ao acordar, nós espreguiçamos, ao acordar, saímos para viver. Então, assim, nós estamos sempre em movimento, né? O mundo está em movimento, as pessoas estão em movimento, né? Então, me veio a reflexão de que essa tão famosa corporeidade, né? Que eu acredito e trato ser, né, o quê? Basicamente, as relações que os corpos conseguem fazer na sociedade e a relação que esses corpos têm com o meio em que vivem. Então, assim, nada mais do que as relações que esses corpos têm, né, presentes em um contexto sócio-histórico, né? Então, assim, nesse momento, nos movimentamos de uma forma, mas em um outro momento histórico, nós nos movimentamos de outra, né? E nesse momento pandêmico, né, nos deparamos com a falta de movimento, né? Que na escola, né, nos deparamos com muita perda, né? Que foi a reflexão inicial que eu pude fazer para trazer aqui para vocês aqui nesse dia para falar de arte, né? Na pandemia, na pandemia e na educação. E como assim eu trouxe assim para vocês que estamos tendo muita perda em relação ao movimento, né? Qual movimento esse? Movimento que não desassocia do conhecimento, né? Movimento que não é isolado, assim como a Olga falou no começo da apresentação, um movimento que não é tido de coreografia pronta, pré-estabelecido, movimento que expressa, né? Movimento que fala, movimento que interpreta, um movimento que consegue expressar outras linguagens, né? As linguagens textuais, as linguagens visuais, as linguagens corporais. E não é à toa, né, que a educação física está presente no campo das linguagens, né, atualmente, de acordo com a BNCC, né? Então, porque expressa, né, assim, na educação física, nos seus conteúdos, a linguagem corporal, né? Então, partindo, gente, né, da intenção de que esse movimento, né, que a partir do movimento, né, também estamos situados no mundo, né, nos posicionando, nos comunicando, aprendendo, vivendo, né, sempre em evolução, né? Esse movimento no ensino remoto emergencial tem ficado, né, no plano da experimentação, da vivência, né? No plano da experimentação, da vivência, de possibilidades que a gente consegue fazer com o movimento, né? Pensando que assim, o movimento deve ser seguro, né? Então, na intenção da segurança, né? Então, assim, trazendo com bastante clareza para vocês, né? A ideia de que no ensino remoto emergencial, o movimento na educação física não tem dado conta, né? De explorar o conhecimento, né? De estar, né? Ligado na aprendizagem do conhecimento da educação física, né? Esse movimento não tem dado conta. Então, o que a gente tem feito? A gente tem criado possibilidades, né? Formas desse movimento estar presente nos nossos conteúdos. Então, eu resolvi, né, trazer exemplos para falar para vocês, tanto no segundo ano do fundamental e tanto também no terceiro ano do fundamental, na educação física no ano passado, né, no João 23, tanto no ano passado e tanto esse ano, né? Mas antes de trazer esses exemplos, né, eu acho bom trazer que a educação física, ela abarca, né, 6 conteúdos, que são os jogos e brincadeiras, os esportes, as ginásticas, as lutas, o circo, então acho que eu falei 6. Isso, e as lutas. Nesse sentido, né,
Assim, a arte... perdão, pessoal, e as danças, né? É muito importante. Nesse sentido, né, a expressão artística, né, está muitas vezes presente nos nossos conteúdos. Então, por isso que eu me sinto muita vontade, né, em tratar sobre arte, em qualquer espaço de discussão que apresenta a infância, que apresenta a arte, que apresenta o movimento, tanto por eu ser um professor de educação física, né, e tanto também por eu entender o movimento atrelado à condição do ser humano, né, porque a gente precisa se movimentar para sobreviver, né? Nos primórdios da humanidade era muito mais claro quando, né, a gente precisava se movimentar para sobreviver, ao caçar, né? Ao tentar buscar território, comida, né? Então, assim, nesse sentido. Então, e hoje em dia nós precisamos do movimento para o trabalho, né? Para a saúde, para o bem-estar físico, então, de diversas formas. Então, né, imagina como, assim, na pandemia, se a gente tivesse sem arte, sem movimento, sem educação física, né? Seria impossível a gente viver na pandemia sem ouvir uma música, né? Sem apreciar uma apresentação, sem estar consumindo arte, né? É impossível. E aí eu vou trazer esses exemplos para vocês nesse momento. Então, assim, no segundo ano, né, que um dos conteúdos dessa série João 23 na educação física são os jogos e brincadeiras, né? Ao tratar desse conteúdo com os meninos, né, com as crianças, a gente sempre faz assim, possibilidades, propostas, né? Assim, colocamos propostas para eles de possibilidades de movimentar sem a segurança do professor, sem a ajuda do professor, né? Porque muitas vezes a família não está presente, né? Assim, no final eu queria fechar, né, minha fala falando da família, mas agora não teve jeito, né? Eu adiantei. Então, assim, propomos a construção de um brinquedo, propomos vivências de brincadeiras cantadas com as famílias, né? A canoa virou, os escravos de Jó. Então, assim que o aluno entende, né, assim, a brincadeira no seu processo histórico, né, conhece a divisão das brincadeiras e jogos populares. Assim, no caso, nós fizemos tradicionais e atuais. Então, assim, nós propomos, como no terceiro ano, assim, e o resultado foi muito positivo, com vídeos, com imagens, né, assim, as crianças, assim, sempre superando nossas expectativas, né, e, assim, e no terceiro ano também, que o exemplo foi com malabarismo, né, e com equilibrismo, que são práticas corporais circenses presentes no conteúdo da educação física do terceiro ano do João 23, né? Então, essas duas práticas corporais circenses, tanto o malabarismo, tanto o equilibrismo, nós propomos, ao fim dos materiais, né, na plataforma, como também nos cadernos didáticos, né, possibilidades como fala, meu Deus, de equilibrar, de malabarismo em casa, né, de construir a bolinha, de fazer com lata, o perna de pau. Então, assim, o resultado desse movimento, né, sem o nosso auxílio, dessas vivências, dessas possibilidades, foi muito positivo em relação, né, a esse movimento que, mesmo desassociado, né, da apreensão do conhecimento, né, que, sim, sem estar presencialmente na educação física com o movimento é bastante difícil, né? E como a gente também nunca se abalou, né? Porque nós sempre tivemos clareza do que buscamos, né? Com o objetivo, né? E de que forma, assim, de acordo com o meu referencial teórico, né? Que eu atrelo à pedagogia histórico-crítica, né? Aos pressupostos do Saviani, né? Assim, nós temos clareza no tripé destinatário, forma e conteúdo. Então, da maneira que a gente concebe a educação, concebe o ensino, né, que sempre é claro, né, para a gente, conseguimos resultados positivos, né, com o ensino remoto emergencial. Por fim, né, assim, gostaria de expor algumas dificuldades, claro, né, que, assim, minha intenção não era que vinha expor dificuldade, mas, assim, que os professores já estão cansados de saber, né,
é que as crianças têm dificuldades com os equipamentos só no começo, depois elas dão um banho, dão um show, elas ensinam a gente depois, né? A gente começa a aprender com elas, né? E que a família é muito importante, né? Quando a gente fala de educação, a família é muito importante, mas na educação infantil, no primeiro segmento do ensino fundamental, a família é muito mais importante, né? Que a gente vê resultado de quando tem um acompanhamento da família, né? O ensino realmente a gente consegue ver, né? O desenvolvimento da aprendizagem, né? Resultado no ensino-aprendizagem mesmo, né? E que assim, no João 23, que a educação, né? Assim, o ensino, né? Entre aspas, num geral, acontece na plataforma de ensino, né? Com material didático, com encontros síncronos, né? As crianças são muito participativas nas aulas. Elas, toda semana, todas as aulas, elas somente nos surpreendem, né? Elas nos surpreendem muito de diversas formas, tanto que no presencialmente, se fosse uma oficina aqui prática, seria muito mais interessante, né? Do que estar aqui falando para vocês de teoria, de experiência, de relato, mas sempre é positivo ouvir, né? Assim, os professores sempre. E, assim, trazer que, assim, para vocês, nesse fim da minha fala, que eu acho que eu estou, assim, tentando, né, finalizar, reforçar a importância do movimento, né? O movimento deve ajudar as professoras, né, no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental 1, no sentido de estar atrelado à alfabetização, né, tanto da língua portuguesa, tanto na matemática, né, nas linguagens, nas artes visuais, nas ciências, né, naturais, porque ele não deve estar isolado, porque nós temos que entender esse movimento, né, como uma inserção na sociedade, né, o entendimento de que através dele a gente aprende, a gente vive, a gente ri, né, a gente chora, a gente evolui, né, como ser humano, como um corpo, né, biopsicossocial, que nessa sociedade capitalista, né, de hoje em dia, precisa ter esse movimento, esse ciclo, né, sempre, não só nesses momentos que a gente tem passado atualmente na nossa sociedade atual, contemporânea, né, que a educação, né, sempre ainda mais, né, e cada vez mais vem se tornando mercadoria. Eu acho que é muito difícil a gente falar de educação, né, de movimento, e não falar sobre isso, né, sobre que a nossa educação é cada dia mais vendida, né, e o nosso direito social, né, tido na Constituição Federal, na LDB de 96, né, de que é direito da família, do Estado e nosso, e a gente tem também sempre que falar e sempre que se posicionar e que lutar, e que esse movimento, né, que essa arte e que a educação sempre esteja presente, né, em todos nós, né, formadores de opiniões, formadores de futuros profissionais, futuros seres humanos, futuros corpos que andam, que vivenciam uma sociedade capitalista de consumo, né, exacerbada, né, que vem a cada dia, né, infelizmente, fazendo com que a gente se torne cada vez mais doentes, né, e que esse obscurantismo, né, das políticas públicas trazidas para nós, não só na educação, né, mas para todos os direitos sociais, assim como a saúde, assistência social, né, e que a gente, né, assim, fique na luta. Eu queria terminar minha fala agradecendo, né, a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês sobre o movimento, que deve ser consciente, né, que essa corporeidade sempre deva ser vivenciada, né, vivenciada de maneira consciente, né, e terminar dizendo: vacina para todos, fora Bolsonaro. Tá? Obrigado. Ei, Tunay, acho que nossos convidados aí no chat e no YouTube, nessas redes que se expandem, estão conhecendo você e o modo como você pensa esse corpo, que é um corpo sensível e inteligente e que não pode ser subestimado
nem mesmo em tempos de distanciamento social e, de certa forma, uma certa paralisia corporal, não é? Em especial nesse universo infantil, onde as crianças são curiosas e precisam do movimento para se nutrir por essa curiosidade, essa espontaneidade. Então, a gente volta a conversar, eu quero agradecer agora essa sua fala inicial e a gente daqui a pouco volta, tá bom? Eu vou chamar agora Obrigado a todos, mais uma vez, viu? Eu vou chamar agora a Sara. Ei, Sara. Ei, boa noite. Boa noite. Então, conta pra gente um pouco da sua experiência lá no projeto Gente em Primeiro Lugar e como é que a música tem construído relações de afeto aí com a sua turminha, tá bom? Ok, vamos lá então. Boa noite a todos. Gostaria também de agradecer o convite. Fiquei muito feliz, né, pela indicação, que vocês gostam das possibilidades quando a gente dava essa oficina com práticas musicais. Fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. Como a Olga já disse, eu já fui aluna dela, né, mas lá no comecinho, né, quando eu fazia o bacharelado interdisciplinar em artes de design, acho que a disciplina eu nem lembro o nome, acho que era Saberes Escolares Artísticos. Depois eu fui aluna dela da pedagogia, que no momento estou em pausa, mas eu vou retornar, né, porque estou terminando minha segunda licenciatura em música. Primeiro eu fiz na Universidade Federal, formei licenciatura em artes visuais, comecei a pedagogia, tive que dar uma pausa, mas eu pretendo voltar. E estou terminando agora minha segunda licenciatura em música, e atualmente eu sou articuladora de música no programa Gente em Primeiro Lugar, né? Então, o programa Gente em Primeiro Lugar é um programa que fornece oficinas culturais aqui na cidade, né, administrado pela CAV e Funalfa, Prefeitura de Juiz de Fora, oficinas culturais de música, dança, teatro, arte e capoeira. Na arte tem a subdivisão para grafite, só que não está podendo grafitar, que a gente não está podendo sair, então atualmente nós estamos com os desenhos. Dentro da dança também tem as divisões, com break, contemporâneo, balé, e na música nós fornecemos oficinas de flauta doce, né, no caso eu sou articuladora de flauta doce, violino, violão e percussão. Bom, o programa ele foi criado para um perfil para um público com vulnerabilidade social. Hoje a gente atende todos os públicos. A nossa sede é o Centro Cultural Dina Rocha, né, que fica localizado em frente ao Parque do Museu Adriano Procópio. Lá nós temos todas as oficinas, né, na nossa sede principal, e nós atendemos até aos 23 anos. E também eu sou uma articuladora de bairro, né, eu sou uma articuladora de deslocamento, então eu vou até a criança, até o bairro dela, e eu sinto muita falta, né, que você começa a aula na região Nordeste, termina Norte-Sul, na Sul, e você tá ali em contato na escola do bairro que ela estuda, a mãe que tem um salão de beleza naquele bairro, o pai que tem um mercadinho, então tá sendo um pouco doloroso, a gente tem muita saudade desse contato, dessa relação com eles, com toda a família. Nos bairros, as oficinas com crianças a partir de 6 anos até os 14, e na nossa sede até os 23 anos, se eu não me engano, acho que 22 ou 23. Bom, então, pessoal, hoje eu vim contar um pouco para vocês como está a minha experiência com música nesse período de pandemia, né? Atualmente, as oficinas estão acontecendo no modo remoto, nós estamos tendo oficina online pelo Google Meet. Algumas turmas não conseguem baixar o aplicativo, então tem oficina que acontece também por videochamada no WhatsApp, e tem gente também que é uma realidade nossa que não tem um acesso à internet, né? Tem internet 3G, outras não conseguem, então tem um envio de material também pelo WhatsApp. Então, assim, desde que aconteceu, né, chegou a pandemia, ninguém estava preparado para uma pandemia, né, ainda mais nossa educação, a gente planeja tudo, tudo tem planejamento, planejamento de aula, que vestir, como é planejado, e ninguém planejou, ninguém sabia que ia ter uma pandemia, então foi um momento, assim, com muitos desafios esse primeiro momento, né. Então, assim, a primeira ação, nosso primeiro movimento foi não perder esses participantes, né, das oficinas. Então, a gente começou a
pensei em entrar no mercado não, nas redes sociais, foi criado grupo de WhatsApp, Instagram, grupos no Facebook, canal no YouTube, para não perder esse contato com esses alunos, né? Então, isso foi a nossa primeira ação. Daí, né, eu já vou contar para vocês, já começam os nossos desafios, os nossos movimentos de adaptação, e vamos lá. Vou começar pelo que não vou falar muito de desafio, não, porque todo mundo passa por desafio, mas só para vocês sentirem, né, o que a gente passa, né, desse lado de cá, o que está acontecendo. O que aconteceu, primeiramente, como desafio? Foi questão de material, né? Tinha muito material que nós temos no local, que tem na escola, e com a pandemia eu não posso mais na escola e está lá no armário, tem coisas que eu não tenho em casa, principalmente o aluno, né? O aluno não tem alguns materiais que eram utilizados na oficina em casa. Então, isso já foi um desafio, e o desafio já vem junto com essa questão da adaptação também, né? Quando já vem essa primeira dificuldade, o que eu vou fazer para poder suprir essa falta de material que ele não tem em casa, que ele não tem condição de comprar, e a gente foi articulando. Um outro desafio foi a questão do professor, enquanto articulador, estar em frente a uma câmera, né? É diferente, eu tomava banho, arrumava, um dia era mochila, um dia era uma mala, né? A gente sempre carrega muitas coisas, chegava no local, nossa sala, nosso mundo acabou. Agora eu estou em frente a uma câmera, eu estou produzindo vídeo para uma câmera, e eu não estou habituada a falar para uma câmera, né? A gente gagueja, a gente fica nervoso, a gente mexer com edição, não é algo que eu dominava, agora estou tendo que fazer edição, porque tem que produzir vídeo, tem que produzir vídeo de conteúdo para poder enviar para eles. Então, assim, tive muita dificuldade, não tinha material, não tinha uma própria, não tinha um tripé. Então, a gente passa a pesquisar, correr atrás. Agora eu sei que tem que falar devagar, em frente a uma câmera, usar uma parede limpa, gravar durante o dia, para aproveitar uma luz natural. Mas não é fácil, não. A gente ainda está meio que se adaptando, né? Que é tudo muito novo. E essa relação da gravação, silêncio, e é difícil, né? Ter silêncio em casa, né? A gente grava o vídeo, gagueja, fica nervoso, aí, de um assunto que você está acostumado a eles, mas de frente a uma câmera é uma outra questão, né? E tem dia que o seu vídeo fica maravilhoso, gagueja, você não erra, mas chega no final do vídeo, você, então tá, pessoal, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, nós vamos abordar isso, não perde. Tá aquela coisa linda, e de repente, o que acontece? Passa o carro do gás, passa o picolé, passa o caixa de Marataízes, aí a gente inspira e expira e grava de novo. Então, são diversas dificuldades que a gente vai encontrando. A última que eu gostaria de comentar também é a questão também deles, né? As crianças maiores, a partir de 10 anos, o programa a gente manteve as nossas apresentações, os nossos eventos, e adaptou para um formato virtual. Então, todo final do ano tinha um recital de música, a gente escolhia o tema, a gente dava, né? Tinha toda aquela construção coletiva sobre a música, sobre a história, daquilo que a gente ia apresentar. Então, eles já tinham uma noção de como ficaria o resultado final, a questão de tocar junto, e isso não tem como a gente fazer, não tem como tocar junto pelo Google Meet, uma questão de internet, a qualidade sonora não é uma qualidade boa, então a gente está sentindo muito essa falta desse tipo de estar junto, está sendo bem difícil nesse sentido, mas também não está sendo impossível. Então, em relação ao recital, eles também estão tendo essa questão de gravar vídeo, de metrônomo, usar o fone de ouvido, de gravar numa posição na vertical, na horizontal, mandar para a gente. Quando chega no dia que a gente edita e mostra para eles, é que eles têm uma noção de como ficou o trabalho, porque no presencial, não está tendo esse contato no presencial, e agora, esse modo à distância, assim, eles podem ver como ficou. Então, isso foi um dos nossos desafios que eu gostaria de ter comentado com vocês. Os desafios, a gente relacionando com a questão das adaptações, né? A gente vem reformulando, criando novas ações, principalmente, como eu falei anteriormente, a questão de muita gente não tem noção de comprar, adaptar a proposta do conteúdo ali musical
para o espaço que eles têm, no momento eles estão em casa, e o que eles têm dentro de casa que a gente possa produzir ali em aula. Meus colegas, por exemplo, de percussão, né, da área de música, eles estão usando um livro muito interessante do Marcos Vieira, que é o Bate-Canetas, então estão tocando com canetas, né, eu acho que quando voltar às aulas no futuro próximo, sabe? Vai ter muita gente batucando com caneta na carteira aí, forró, shot, vai ser uma batucada bem orientada, bem interessante. Então, foram as estratégias que a gente fomos buscando para estar disponibilizando essa oficina em casa. Em relação aos temas e os conteúdos, isso até que mudou muito o que eu trabalhava antes, mas intensificou e se tornou necessário mais no momento que nós estamos, né? O trabalho que eu desenvolvia com paisagem sonora, que também é necessário, tem que estimular, ativar isso na criança, do exercício da escuta, de ativar essa percepção, essa atenção. Agora estão observando mais, estão mais atentos em relação aos sons que eles têm em casa, aos sons fora de casa, né? Isso é muito importante, muito necessário. Nós estamos trabalhando com mais um enfoque. Uma outra coisa também, o corpo para mim, ele é fundamental. A criança, ela fala do corpo, e a música também, ele é um suporte super essencial na música, né? Não é só a questão da execução corporal, mas a criança ali, desde o ventre da mãe, ela já está escutando as batidas do coração dela, né? Os sons dos órgãos internos da mãe. Quando sai, tem o contato com as cantigas de ninar, os sons cotidianos, os sons que o nosso corpo emite. Então, ele está sendo um aliado super necessário nesse momento. Então, a gente está focando muito nesse trabalho com o corpo, né? A criança gosta de correr, gosta de movimentar, saudade dos recreios, elas saem enfurecidas, loucas para correr, para pular. Então, a gente vai agregando essa questão do lúdico, da brincadeira, do corpo, do movimento, atividade que eles gostam bastante, que é o caça-som. E nessa atividade eu explico alguns elementos musicais, né? O som grave, o som agudo, o som forte, o som fraco, o som curto, o som longo, e eu peço para eles buscarem objeto. Agora eu quero que vocês tragam para mim um objeto de som grave. E eles correm pela casa, as mães ficam loucas, mas eles estão ali movimentando, correndo, estão atentos, observando o que os objetos. Chegam, traz para mim, toca no balde, pega o sapato do pai, toca, mas está emitindo um som grave, estão participando. Então, são propostas que a gente vai agregando várias coisas, né? O movimento, o corpo, elementos musicais, é interessante. Som curto, né? Traz para a gente grampeador, pegador de salada. Teve um que levou um pintinho lá, Piu, eu nem sabia que tinha pintinho em casa. Mas é muito interessante. Uma coisa também que eu gosto de falar com vocês é a questão da repetição também das atividades. Essa caça-som, por exemplo, é uma que eles adoram. Então, no primeiro momento, eles ainda estão, né, entendendo as diferenças dos elementos tal, e fica uma coisa, né, mais simples. Passa os 3, 4 meses, eu repito essa mesma proposta, e eles já trazem mais objetos, já fica mais atento, fica pedindo. É muito interessante, é muito bom. Uma outra coisa também que eu estou trabalhando bastante, que é super necessária, é a questão do nosso patrimônio cultural. A gente mora num país riquíssimo, né, manifestações artístico-culturais, musicais. Então, cantamos bastante canções folclóricas, de roda, não podemos estar fazendo roda, mas estamos cantando, eles terem esse acesso do cantar, de conhecer, né, canções ali do seu bairro, de algum grupo folclórico, da cidade, do seu estado, da sua região, de outras regiões. Isso é muito, muito importante também. A criação de ritmos, a construção de instrumentos, o trabalho também com a improvisação, uma coisa que a gente continua, está focando bastante nesse período. E isso tudo também tem que estar acoplado em relação
a vivência do aluno e dessa construção coletiva, né? A gente, como professor, a gente tem que ser muito parcial. No meu caso, como de música, cada um tem os seus gostos, preferências musicais, eles vão chegar com funk, com forró, com gospel, tudo. Não vou falar que isso não é música, mas é interessante, mas a gente tentar construir junto, ter esse respeito, relacionar e agregar a mais propostas de vivências musicais com eles, né? E o que acontece, né? Não vou falar que a pandemia tá ruim, né? Mas também trouxe alguns benefícios. Quais, Sara? Os benefícios que, assim, ao meu ver, na minha opinião, tá acontecendo uma participação maior da família, né? Você sente que a mãe tá ali do lado, uma tia, uma avó tá participando da oficina, né? Tem hora que eles ficam um pouco desatentos, você escuta a mãe falando, presta atenção, professora, né? Teve um dia também que eu tava, a gente estava falando sobre 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, você escutou o pai gritando, si. Então tá bem interessante essa participação da família, ou no final tem atividade, então a mãe fica lembrando, a família está participando do que eles têm que fazer, o que eles têm que enviar para a gente. E uma outra coisa que eu percebi também é até uma questão da valorização do nosso trabalho, que até então o pai, a mãe deixa essa criança na escola 1h da tarde, depois pega para buscar às 5h da tarde, mas ela não sabe como é que você lida, como é que você aborda, como é a sua metodologia de trabalho, eles estão tendo um contato maior sobre o nosso trabalho e está tendo uma valorização, estou sentindo eles bem entrosados, está bem interessante, está bem significativo, eu estou gostando bastante, muito. Uma outra coisa também que eu considero assim, um benefício é essa questão foi necessário criar novas metodologias, novas propostas, a gente reformular. Nem tudo que a gente fazia no modo presencial, a gente consegue fazer no modo virtual, então a gente está ressignificando, reformulando tudo, né? Então, isso, ao meu ver, foi muito bom, não fica aquele planejamento, né, antigo, tá na época de dar isso, de passar isso, e pronto, não, a gente está sempre atualizando, foi o momento de atualizar a nossa metodologia, o nosso trabalho para eles, isso é muito bom, né? Nós estamos mais sensíveis, estou pensando, refletindo muito, e a gente continua pensando, refletindo muito, até depois, quando voltar ao modo presencial, a gente vai ter que adaptar de novo, a gente sempre tem que estar nesse exercício de atualização, né, do nosso trabalho. Então, mas é isso, pessoal, eu gostaria de falar que a arte é de suma importância na escola, na infância. Nós sabemos que ela contribui para o desenvolvimento do indivíduo, isso já é destacado na BNCC, nos parâmetros nacionais curriculares, né? A gente já sabe dos benefícios, o porquê dessa importância. Então, não deixe de trabalhar, né, a arte, a música, o teatro, a dança com o seu aluno. Mas, Sara, mas eu não sou professora de música, então eu não vou trabalhar a música. Claro, se você nunca tocou um instrumento, você não vai ensinar ele a tocar um violino, tocar um violão. Mas tem como a gente trabalhar a música, sim, tem possibilidades musicais, mesmo você não sendo um profissional da área, mas para isso, o que eu oriento vocês? Troque uma ideia com o profissional da área, estou à disposição, tá? Troque uma ideia, busque orientação, busque algum curso, mas não priva o seu aluno desse contato com a arte que é fundamental, necessária para ele e de sua importância. Eu acho que no mais foi isso, pessoal. Obrigada. Tá? Ei, Sara. Desculpa o nervosismo, eu fiquei nervosa. Não estou acostumada a falar com câmera ainda, estou em adaptação. Nenhum de nós, acho que isso para a professora é sempre um problema, né? Nós preferíamos estar numa sala, num ambiente presencial, do que ficar aqui falando com a gente mesmo, né? Porque é assim que nós nos vemos, né? Mas quero agradecer as suas palavras e essa experiência rica que você tem, inclusive
fazendo essa transposição de um tempo que era antes da pandemia para essas condições que se apresentaram durante esse momento que estamos vivendo todos, né? Então, você já volta para a conversa. Muito obrigada por agora. Eu vou chamar a Renata, tá bom? Vem cá, Renata. Olá. A palavra é com você, tá bom? Conte aí, já que você vem das artes visuais, conte aí como é que são os seus desafios e as suas soluções para este momento. Obrigada. Beleza, eu vou compartilhar a minha tela, só que a partir do momento que eu compartilhar, eu não vejo mais vocês. Aí vocês podem me dizer se está aparecendo, Reze, você coloca a tela para mim? Está só eu, né? Aí, agora sim. Eu vou colocar minha tela aqui para apresentar. Eu falo muito, né? Eu tenho esse problema de falar muito, então eu optei por preparar um roteirinho aqui que eu vou seguindo e depois a gente conversa, porque tinha algumas coisas que eram muito importantes e que eu não queria deixar de falar hoje aqui para vocês. Então, eu queria dar uma boa noite e queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, trocando ideia com todo mundo. Meu nome é Renata Oliveira Caetano, eu dou aula desde 2004, trabalhando sempre com crianças, né? E hoje eu sou professora no Colégio de Aplicação João 23, e também sou professora no programa de pós-graduação em História, ambos da UFJF. Eu estou aqui hoje para falar um pouco dessa minha atuação no Colégio de Aplicação João 23, aí uma imagem, para quem não conhece, né? O João 23 ele foi fundado em 1965, e hoje conta com 1.320 estudantes em 28 turmas do ensino fundamental 1 e 2, 9 turmas do ensino médio, 3 turmas da EJA, né, do ensino médio na EJA, né, e lá eu desenvolvo a maior parte da minha carga de trabalho, né, numa série de atividades entre ensino, pesquisa e extensão. Eu venho trabalhando já há alguns anos com as turmas de 2º, 3º e 6º anos do ensino fundamental, mas eu também coordeno o projeto de treinamento profissional chamado Ensino de Artes Visuais para Crianças, Experiências Teórico-Práticas. Eu coordeno também o programa de extensão Arte em Trânsito e 2 projetos de iniciação científica, um chamado Escrita e Desenho em Cartas de Artistas, que tem relação com a minha tese de doutorado, e um sobre residência artística na escola, que é um desdobramento do Arte em Trânsito, né? Falando, assim, especificamente sobre a área de artes no João 23, nós temos um corpo efetivo de 4 professores de artes visuais, 3 de música e, recentemente, nós recebemos uma de dança, né? Tá faltando agora só o teatro. No primeiro segmento do ensino fundamental, a gente trabalha com 2 aulas de artes semanais, né? E no segundo segmento do ensino fundamental, ensino médio e EJA, uma aula semanal. Sendo que em todas essas aulas as turmas são divididas, e aí elas são divididas muitas vezes entre as linguagens artísticas. Significa que 15 crianças ficam com um professor, 15 crianças com outra, depois troca, né? Sobre o meu trabalho, no 6º ano, a turma é dividida em blocos de 6 meses. Então, eu fico com 15 alunos, a outra professora com 15, 6 meses, depois troca. E a ideia é abordar de forma mais específica os campos expressivos das artes visuais, no caso, o desenho e a pintura, né? Já no 2º e no 3º ano, acontece algo que é muito específico, que é um planejamento integrado entre artes visuais e música. Isso tem relação com o meu perfil e do meu colega Pedro Dutra, que está aí combinando camisa comigo. A gente nem tinha combinado esse dia, mas os dois foram com a camisa da mesma cor, praticamente. Desde que ele entrou no colégio, a gente tem tido uma sintonia de trabalho muito bacana, e nesses 2 anos escolares, especificamente, o nosso trabalho vem acontecendo por blocos, né? A gente fica um período com a turma, depois com aquele grupo de alunos, depois troca, sempre desenvolvendo propostas dialógicas entre artes visuais e música, né? Às vezes a gente consegue um produto em comum, como foi o caso dos trabalhos sobre linhas, formas geométricas, experiências de composição musical coletiva, que gerou essa proposta aí que vocês estão vendo, som e imagem. Tinha 6 composições musicais elaboradas pelas crianças coletivamente e 82 pinturas individuais realizadas a partir dessas composições musicais, né?
e elas foram expostas, essa imagem é da exposição que aconteceu na Galeria do Instituto de Artes e Design da UFJF, durante o evento Deslocamentos Poéticos do Arte em Trânsito, em 2019. E, às vezes, a gente gera produtos diferentes, né? Mas os processos dialogam, como nós vimos na exposição presencial e online, Diálogo sobre Paisagem, que aconteceu em março e abril de 2020. No começo de 2020, nós trabalhávamos nesse formato, né, inicialmente, mas com a paralisação das atividades em março, por conta da pandemia, nós mantivemos somente o programa de extensão, iniciação científica e treinamento profissional funcionando, e em agosto nós retomamos o contato com os estudantes. Eu e o Pedro, a gente ainda é coordenador, ele é vice-coordenador do Arte em Trânsito junto comigo, e a gente orienta, né, a área de artes do programa Residência Docente, né? E aí, nesse ano, nós temos uma residente docente de dança, a Camila Magalhães. E aí, o trabalho, ele tem sido entre as 3 linguagens, no segundo e no terceiro ano, e entre artes visuais, no caso, desenho, e dança, no 6º ano, né? Isso, por si só, isso já seria desafiador no presencial, porque exige muito estudo, muito planejamento, da gente trabalhando junto, em diálogo, né, para que as abordagem consiga gerar um processo interessante, onde uma linguagem não se sobrepõe à outra, mas que, na verdade, elas construam coisas juntos, né? Só que no contexto online, isso ganha uma proporção nova e inquietante, porque não se trata da transposição ou a adaptação de ideias, mas sim da criação de um tipo novo, de uma nova abordagem pedagógica, né? Então, nesse contexto, no começo, todos nós ficamos perdidos, com aquela sensação de que não sabia o que fazer, de achar que não seria possível transpor, né, a qualidade do que a gente fazia no presencial para essa abordagem online. E eu digo isso porque a gente levou muito em conta a nossa prática cotidiana, igual no meu caso, aí de 11 anos dentro do colégio de aplicação, né? De focar na construção de conceitos a partir de conhecimentos das crianças, provocando um pensamento crítico, a reflexão por meio de perguntas disparadoras, trabalhando com processos de criação focados na autoria tanto dos alunos quanto dos docentes. A gente e ainda colocar esse foco principalmente no processo de cada criança, né? E a gente já sabia que muito disso ia se perder atrás das telas dos nossos celulares, dos nossos computadores, né, nesse distanciamento social. E aí, em julho, quando começou o movimento dessa retomada do contato com as famílias, com os estudantes, né, de uma forma geral, a primeira coisa que o colégio fez, seguindo a orientação da UFJF, foi realizar uma avaliação diagnóstica para a gente saber sobre as condições de acesso de cada família, entre outras coisas. Esse movimento ele foi muito importante, mas ele não preparou a gente para questões assim, primordiais, porque, na verdade, ter ou não acesso à internet era apenas um dos problemas, né, que a gente encontrou ali na vivência do Moodle cotidiana, né? A gente, na medida em que a gente começou a trabalhar nesse formato online, a gente começou a observar algumas variáveis que só podia vir na prática, né? A limitação dos pais e dos estudantes para lidar com a tecnologia, a dificuldade das famílias se organizarem, as situações familiares e financeiras assim gravíssimas, né? Então, entre outras coisas, né? Então, tudo isso incidiu nas nossas práticas e demandou diferentes estratégias para tentar encontrar caminhos para que esses meninos e meninas vivessem esse contexto online, né? E não tivessem, a gente conseguisse fazer uma redução de danos, né? Porque, na verdade, não é falar que a gente vai fazer um ensino incrível, na verdade, é trabalhar com redução de dano. Então, com a clareza de que cada um tem o seu tempo e de que nem sempre todo mundo vai caminhar junto, né? Ao mesmo tempo em que esse mapeamento era feito, nós começamos a trabalhar também com propostas para retomar o contato com os estudantes de forma mais direta. E, nesse sentido, cada segmento optou, né, observou suas especificidades e optou por fazer abordagens diferentes. E aí, por exemplo, o ensino médio, o segundo segmento do ensino fundamental, o 6º ao 9º ano, eles entraram na plataforma primeiro, inicialmente com um caderno coletivo, que foi, assim, um horror, foi muito difícil, e depois a gente foi para o Moodle, usando espaços individuais para cada disciplina, né? Os chamados momentos, que são essas propostas, aulas assíncronas, são enviadas de 15 em 15 dias,
e já são adaptações curriculares sobre o que é possível trabalhar com os estudantes nesse contexto, né? A partir do terceiro momento, a gente começou a oferecer plantões síncronos, inicialmente usando o BBB, que é essa plataforma dentro do Moodle, e depois o Meets, né? Já o primeiro segmento, a gente trabalhou inicialmente com uma carta coletiva dos professores para as crianças e das crianças para os professores, né? Depois a gente enviou por WhatsApp uma proposta de diário Cápsula do Tempo, que inclusive agora virou uma exposição online no Arte em Trânsito, depois se vocês quiserem visitar, ela termina essa semana. Amanhã, inclusive, tem uma live de encerramento. E a partir daí, o que a gente começou um módulo de aprendizagem em rede, que foi um momento de ambientação das crianças, né, onde as disciplinas não tinham espaço individual, a gente trabalhava coletivamente para fazê-las entenderem o funcionamento da ferramenta, de como o Moodle era, né, e aí depois a gente foi dividindo não por disciplina, mas por blocos de disciplinas, para ficar menos material para as crianças, e em novembro elas começaram a ter plantões síncronos, né, um por semana, pelos blocos de disciplina. E aí, nesse contexto, eu vou falar um pouco do que eu venho vivendo, né? No segundo e no terceiro, eu, Pedro, a Camila, a gente se reúne de 15 em 15 dias, aí tem a anotação do meu caderno, como que ele vai para a plataforma, né? Isso no ano passado. Inicialmente, a gente decidiu trabalhar com questões específicas do plano curricular, que é muito extenso e que não seria facilmente adaptável para o ambiente online, né? Então, a gente fez ali uma proposta paralela do que era possível, né? Nos 2 anos escolares, segundo e no terceiro, a nossa primeira atividade foi buscar saber como a arte está presente no cotidiano das crianças, né? E aí a gente fez um vídeo para ajudar elas a pensarem sobre isso, abrimos um fórum e as crianças foram postando as respostas dela no fórum e a gente foi fazendo um mapeamento, né, de qual era a percepção deles da arte, enfim. Posteriormente, nós seguimos uma abordagem diferente dentro de cada ano. Só que aí o pessoal do SEAD, eles nos orientaram a trabalhar na tela, usando os recursos do Moodle, né? Aí um joguinho que a gente criou que associava música e os tipos de linha nas artes visuais. Nós, então, desenvolvemos uma triangulação de artes visuais, dança e música, explorando jogo, fórum, né, aqui um exemplo de nuvem de palavra, a partir de questões de cultura popular e alguns poucos registros fotográficos. A gente não estava satisfeito com isso, não estava bom, a gente não estava gostando, mas havia uma insistência do pessoal do SEAD nesse sentido de falar que a gente tinha que usar a tela, colocar as crianças na tela e tudo mais, né? Mas aí, quando aconteceu uma virada no nosso trabalho, quando a gente encontrou com as crianças dos plantões síncronos, a primeira coisa que a gente fez foi perguntar para elas o que elas queriam, o que elas achavam, que sugestão que elas davam. E foi unânime, as crianças pedindo desenho, pintura, ou qualquer outro tipo de proposta que saía da tela, né? Isso não surpreendeu a gente, né? Isso chocou 0 pessoas entre a gente, mas assim, o pessoal do SEAD ficou surpreso, né, com isso. E aí a gente começou, a partir daí, a fazer propostas um pouco mais aprofundadas, de tentar explorar mesmo criação, enfim. Aí no segundo ano, estou mostrando para vocês um slide, né, do trabalho a partir dos grafismos indígenas Assurini, e aqui um exemplo do terceiro ano, com uma proposta desenvolvida a partir da questão do brincar na cultura popular, em que as crianças criaram bonecos com rolinho de papel higiênico, e trabalharam um registro fotográfico orientados por mim, né? E aí essa expansão do caráter prático das propostas foi algo que foi muito bem aceito pelas crianças, eles adoraram, e a gente manteve isso. A partir dali a gente ignorou o que o SEAD mandava a gente fazer, e a gente está fazendo por nossa conta, né? Sexto ano, a gente caminhou no sentido de fazer umas explorações do mundo, né? A partir dessa proposta da Carrie Smith, desse livro How to be an Explorer of the World. A Carrie Smith é muito conhecida pelo Destrua esse Diário, né? E aí a gente pegou essa proposta dela, e a ideia era fazer uma sensibilização do cotidiano, gerando curiosidade, gerando autonomia nessas explorações, né? E isso funcionou muito bem. Aí, a partir do momento que a residente docente entrou e ela era de dança, a gente começou a desenvolver um trabalho articulando dança e desenho, né? Ou seja, o corpo que desenha é o mesmo que dança, e a gente foi usando esses movimentos no desenho. E, para finalizar o sexto ano, no ano passado, a gente criou 4 momentos voltados para pintura, e aí foi muito interessante. A gente trabalhou com pintura matérica, conceito de pintar sem tinta, ou seja, a gente trouxe para o campo da contemporaneidade, né? Sobre os momentos síncronos, eu confesso que inicialmente
eu estava no grupo dos professores totalmente descrentes desse formato para criança, para adolescente, assim, jovem adolescente, né, pré-adolescente. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse formato, eu percebi uma melhora na qualidade das devolutivas, principalmente porque as crianças tinham a oportunidade de tirar as dúvidas delas com a gente, né, e ver a nossa explicação, né, então isso facilitou muito. Hoje eu atendo as 3 turmas de 6º ano ao mesmo tempo no Google Meets, 80 ou 90 alunos no Google Meets, e com as crianças a gente usa o BBB porque é uma plataforma que a gente tem mais controle sobre as crianças, e isso é fundamental, né? Mas quando a gente entrou, não o 6º ano menos, mas com as crianças muito pequenas, a gente teve alguns problemas, né? Pai participando da aula, assim, abrindo o microfone e falando durante 10 minutos, a gente teve dificuldade com criança que quer testar se pode ou não pode fazer tal coisa, né? E aí a gente teve firmeza, teve que ser firme, igual a gente é firme dentro de sala de aula. Só que aí a criança chorava, aí aparecia o pai e a mãe reclamando, foi um horror essa parte, né? Mas a gente foi ali com muito jeito, né? Deixando claro para os pais que esse espaço, esse encontro síncrono é o espaço da criança, e enfim, para cortar um pouco a gaiatice da molecada, a gente de vez em quando desabilita as câmeras, enfim, a gente foi criando estratégias, né? No final das contas, a experiência com elas está sendo muito bacana e a gente pode fazer algumas atividades práticas, e aí eu percebo, com essa conversa, nesse diálogo com o Pedro, né, na música, eu percebo que há um prejuízo para a música, em termos de trabalho síncrono, né, porque ele demanda uma sincronicidade que muitas vezes a plataforma não tem. Mas no caso de artes visuais e dança, a gente está conseguindo propor algumas práticas bem interessantes, né? Eu só penso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está diante de uma geração que não sabe ficar entediada, né? Então eles precisam de entretenimento o tempo todo, e a gente tem que tomar cuidado para não virar um youtuber, um instagramer, um tiktoker e deixar de ser professor, né? Então eu sempre falo isso com os bolsistas, com os estagiários, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Em 2021, a gente decidiu manter a exploração das propostas fora da plataforma, então a gente dá uma aula ali e dá alguma exploração para eles saírem da tela e fazerem outras coisas fora da tela, né, num diálogo entre teoria e prática, e eles criam e fotografam ou fazem vídeos e mandam para a gente. Outra mudança que foi muito significativa foi a decisão de criar um material diagramado em PDF. Esse material que estou mostrando aí para vocês é do 6º ano, né, que eu mesma diagramo, porque o Moodle ele não favorece, né, ele não orna. Então, eu penso que o material tem que ser bonito visualmente, né, então esses daí são alguns materiais que a gente tem trabalhado com as crianças, que a gente mesmo desenvolve, né, a gente escreve o texto, monta as imagens, monta ele diagramado nos PDFs, nas imagens, sobe para o Moodle, né. Então, eu penso que é muito difícil agora a gente consiga avaliar assim, com muita clareza o momento que a gente está vivendo, mas eu gostaria de encerrar minha fala com algumas observações que eu venho fazendo ao longo dessa vivência no ensino remoto emergencial, né? Primeira questão que eu acho que é muito importante é a escuta dos estudantes, né? Sobre o que eles querem, o que eles esperam, o que eles sugerem, sempre vem coisas muito interessantes e eles se sentem muito parte do processo quando a gente faz isso, né? Eu destaco também a falta de envolvimento dos estudantes com tudo aquilo que demanda muita leitura. Então, nesse sentido, trabalhar com esses materiais mais visualmente mais interessantes, com vídeo, né, mandar esses momentos síncronos em que a gente pode conversar com os alunos, eles fazem toda a diferença. Uma questão muito importante é o plágio, porque isso precisa ser conversado a todo momento, porque em alguns casos as crianças não fazem ideia de que elas não podem pegar um texto que está na internet, uma imagem que está na internet e apresentar como delas. Em outros, eles fazem de má fé mesmo, tá? Então é muito importante conversar sobre isso. Eu destaco o envolvimento dos bolsistas, da residente docente, dos estagiários, em todo esse processo, eu envolvo eles muito nesse processo de estudo, planejamento, execução, acompanhamento das atividades. Isso tem sido um aprendizado muito maravilhoso para todos nós, né? Pelo menos, assim, aqueles que estão trabalhando comigo, eu percebo um crescimento, uma desenvoltura neles, e eu acho que isso vai impactar o presencial quando eles voltarem, né? Na formação deles vai ser muito importante. E eu penso que essa experiência do online, ela tem sido menos árdua com alunos do 6º ano para frente. Apesar de a gente enfrentar a gaiatice, a falta de adequação, às vezes, né? Mas o desenvolvimento de uma abordagem produtiva no campo da arte, ele é evidente. É possível conseguir um diálogo assim, bem próximo daquele que a gente teria no presencial.
Mas, assim, nada substitui o presencial, né? A grande perda é a falta do acompanhamento do processo de criação, esse olho no olho, ver como que eles decidem, como que eles fazem, né? No caso das crianças, os entraves eles são um pouquinho mais aprofundados, né? Primeiro é a falta de autonomia delas, porque no 6º ano eles já têm alguma autonomia, né, para viver a plataforma. Outra questão é a limitação da produção, da explicação da produção, muitas vezes mediada pelos pais, que nunca tiveram uma aula de arte nos termos que eu mostrei aqui para vocês. Então, é muito difícil que eles consigam explicar coisas que eles mesmos nunca viram, né? Essa insegurança dos pais quanto à compreensão das propostas, quanto ao uso da plataforma, e a desorganização das famílias, que eu também não culpabilizo ninguém, eu acho que o momento faz a gente ficar desorganizado mesmo, mas isso tem sido pesa muito sobre as crianças, né? Nesse sentido, a ansiedade das crianças é perceptível, mas dos pais é muito grande, né? A necessidade de retorno imediato, o desequilíbrio dos responsáveis diante das dificuldades e erros da plataforma, a baixa tolerância à frustração, quer dizer, ninguém pode errar, né? Então isso é um problema muito sério. E um outro ponto que também é muito característico dos pais é a má compreensão do que significa o processo de ensino-aprendizagem. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve aluno que passou o ano inteiro escolhendo que atividade que ia fazer, porque elas eram avaliadas. Quando aquelas que eles achavam que não eram avaliadas não apareciam, eles não faziam. Ou então o aluno que só apareceu para fazer prova. Então a gente teve isso, né? Essa compreensão, esse foco, essa fixação no produto e não no processo, é muito sério, né? Eu destaco que o Moodle não é uma plataforma intuitiva, agradável e amigável, como as pessoas falam, mas é o que nos dá mais recursos para trabalhar e a gente vai se acostumando com ela, né? E também destaco a necessidade de reinvenção, o desafio mediante ao novo, né? Isso pode parecer ruim para muita gente, mas para professores que são inquietos, assim como eu, tem sido uma experiência que é desgastante, que é difícil, mas que tem sido de profundo crescimento no sentido de aprender a ser mais organizado, de pesquisar mais, de ser mais objetiva, né? E aí eu continuo acreditando, acima de tudo, no formato presencial, independente disso tudo que eu falei, que são pontos positivos, né? Eu continuo acreditando no formato presencial com todas as minhas forças e eu sonho com o dia que a gente vai voltar para a sala de aula em segurança, né, com os nossos alunos. Mas enquanto a gente não tem isso, eu acho que é importante a gente ser aquela pessoa que busca uma solução para cada problema e não um problema para cada solução, né? Só para finalizar mesmo, agora, no ano passado nós desenvolvemos algumas galerias e catálogos online produzidos pelos alunos, né? Eu, os bolsistas, os estagiários, a gente trabalhou intensamente em organizar esse material bonito, assim, para fazer um compilado do que foi produzido, né? Eu vou pedir para as meninas colocarem o link no chat, os links de alguns deles no chat. E aí foi muito importante encontrar meios para que os alunos vissem os trabalhos deles, né? Porque na sala de aula eles veem o que os outros estão fazendo, e no online ele está lá sozinho fazendo, né? Então foi muito importante achar isso, né? E aí quando a gente compartilhou isso nas redes sociais e mandou isso para as pessoas, veio o lado positivo de toda essa experiência, né? Que é de aprendizagem para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, vejam um retorno que eu recebi de algumas mães, né, no Facebook, quando eu postei nas minhas redes sociais. Eu vou pedir licença para ler aqui, né? A mãe do Hugo, ela colocou simplesmente sensacional, como mãe de aluno do 6º B, reitero a minha admiração pelo Colégio de Aplicação João XXIII e meu profundo respeito pelo corpo docente do mesmo. Não tem sido fácil, mas poder usufruir dos resultados como esse, nos faz enxergar a grandeza de quem se dedica à arte de ensinar. As novas formas de educação vêm nos mostrar que o conhecimento supera tudo, principalmente o medo, e nos oferece as asas da ousadia. Crianças encorajadas a criar, a ver novas perspectivas, professores que fazem diferença e nos proporcionam alegria, mesmo nesse tempo tão desafiador. Bravo, bravíssimo. Eu pude acompanhar as aulas de longe, mas eram nítidos a sua dedicação, empenho e firmeza quando foi necessário. As atividades propostas, ele realmente fez sozinho. E ontem, na aula, eu pude ver o resultado, foi lindo. Obrigado por compartilhar com eles algo tão grandioso e belo, que é a sua própria essência, professora Renata. E aí, do lado, a mãe de 2 gêmeos que a gente tem no 2º ano, né? Oi, Renata, boa noite. Ficou ótima a exposição do grafismo indígena. Parabéns a todos vocês pela ideia. Pena que os meus preguiçosos não coloriram. Aí a Heloísa que mandou pra gente, né? Enfim, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade.
deixo aqui o meu contato, né, meus contatos pessoais, caso alguém queira falar comigo diretamente depois, e também deixo o Instagram e o site do meu projeto de extensão, que é um grande apoio para professores, né, tem material pedagógico, a gente tem o desenvolvimento de materiais para justamente criar esses diálogos com professores de outras redes, que eles possam se apropriar dos conhecimentos, levar para suas realidades, né, e, enfim, fica aí à disposição esse material para vocês. Muito obrigada. Ei, Renata, como disse a mãe, maravilhoso. São muitos desafios simultâneos, não é? Em diferentes camadas, e esse movimento que você, Pedro, e toda a equipe que trabalha com você constituiu ao longo de 2020 e continuam agora, nos mostra que sim, há possibilidades, né? Muito legal, muito obrigada. Eu vou chamar os três aqui de volta. Então, Tunay e Sara. Nós temos aqui, acho que quem pôde acompanhar aqui o chat viu que há muitos elogios e também algumas perguntas, e eu vou trazê-las aqui para vocês, para a gente começar a nossa rodada de conversa. O professor Marcos trouxe um filósofo chamado Gert Biesta, que diz que educar implica correr riscos que, a princípio, são incalculáveis. Embora ele tenha definido isso para Tunay, eu vou trazer para os três. O que vocês pensam sobre isso no contexto das áreas em que atuam? Educar implica em correr riscos que são incalculáveis a priori. Vamos começar com essa rodada e a gente vem já já? O Tunay começa? Pode ser. Boa noite novamente a todos e todos. Eu achei ótima a pergunta do Marcos, obrigado, viu, por perguntar aí, né, me ajudar a gente também a poder discutir mais um pouco sobre essa questão, né, do ensino remoto emergencial, né, das possibilidades da minha disciplina que eu vou tentar trazer. Mas, primeiramente, eu queria só dizer que eu optei por não falar muito sobre os problemas, porque antes também desse dia de hoje, eu conversei com a Renata no privado, ela falou que também que já ia trazer, né, alguns apontamentos desses, então eu optei mesmo só por trazer alguns pontos que eu trouxe na minha fala, né, que foi um pouco corrida, que eu queria trazer muita informação, né, e a gente às vezes não dá conta, mas é isso mesmo, né. E assim, o que o Marcos pergunta, né, sobre educar, né, é correr risco. Eu tenho acordo total com o filósofo, né, acho que a filosofia é sempre bom estar presente entre nós, porque a gente, quando filosofa, né, nós estamos refletindo sobre o nosso processo, né, de conhecimento, nosso processo de estar nesse mundo, né, desse corpo que fala, desse corpo que vive, né, que movimenta. Então, assim, as possibilidades do movimento, né, na educação física, quando eu falei na minha fala, né, que ficou um pouco limitado, né, que houve perda de movimento, foi mais no sentido da segurança. Então assim, não, assim, devemos correr risco sempre, né, mesmo com um plano de aula pronto, mesmo com um plano de ensino pronto, mesmo com isso tudo pronto, cada aula é diferente, né, os alunos são todos, assim, todas as turmas são diferentes. Eu brinco dizendo o seguinte, nós damos 3 aulas seguidas, né? Então, assim, nenhuma aula é igual, né? Então, assim, todo professor sabe disso. Então, a gente tem que correr risco sempre mesmo, mas eu acho que é de acordo com as nossas possibilidades, né? E referencial teórico também, que eu acho que é muito importante. Então, para o pessoal que está chegando aí na FACED agora, né? Assim, dá para escutar muito sobre essa palavra, referencial teórico, né? E assim, né, vou tentar exemplificar, né, para os meus conteúdos aqui da educação física, né? Então, assim, se eu estiver, né, tratando sobre a ginástica artística, que é uma modalidade de ginástica não competitiva, né? Ou seja, dentro do conteúdo ginástico, né? Eu opto, né, acho assim, importante e necessário não trabalhar
a técnica dos movimentos, do rolamento, da ponte, da vela, né, que são bem rudimentares para as crianças. Por quê? São movimentos que precisam de segurança, né, de ser feita a segurança. Então, precisa de ter um professor ali. Então, quando eu trouxe exemplos de possibilidades, né, que trabalhamos com malabarismo, com equilibrismo, né, com jogos e brincadeiras, nós, assim, trazemos possibilidades que dê, né, de movimento, que não necessite de um auxílio de um professor, que faça a segurança correta do movimento, né? Então, assim, de criação de materiais, né, para brincar com a família, para se movimentar em casa, porque são as possibilidades, né, assim como a Renata trouxe muito bem, né, essa dificuldade talvez de acesso, de permanência, de continuidade, né, que todos os alunos, não só os pequenos, né, encontram na educação pública, né. Então, assim, nós temos que ser criativos, muito. Eu falei muito isso nas minhas oficinas sobre movimento, né, nas turmas da professora Olga, né, que nós somos professores, né, e necessitamos da criatividade, mas não por sermos agitadores de plateia, nunca, jamais, mas por tentarmos, né, traçar o conhecimento diante das nossas diversas possibilidades, né, e a criatividade, né, ela tem que estar presente nos nossos planejamentos, sempre, né, porque estratégias de ensino, ferramentas, nós temos várias, né, o ensino remoto emergencial nos mostrou também que podemos utilizar dessas ferramentas digitais, né, tanto no presencial também, que me fez enxergar que meu planejamento do ensino remoto emergencial, muitas das vezes eu consigo colocá-lo no presencial também. E isso também serve, né, para a gente refletir enquanto professor, né? Então, correr risco sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Porque o conhecimento, né, ele deve estar, né, associado, interligado, né, totalizado, né, assim, de acordo com suas várias dimensões. Então nós temos dimensão histórica do conhecimento, a dimensão artística, a dimensão estética, né, a dimensão conceitual, diversas dimensões desse conhecimento. E quando a gente fala de movimento, né, e de infância, e de arte, a gente tem que pensar nesse movimento mesmo inserido, né, através do conhecimento. Então era isso mesmo, gente. Obrigado. Também queria dizer que depois que você passar meus contatos, também fica à vontade, tá? De e-mail. Ok. Sara, o que você acha sobre como é que você vê esse educar correndo riscos de saída? Eu concordo, né? Educar é correr risco, a gente corre o tempo todo, né? Faço de acordo aí com as palavras do Tunay, mesmo a gente tendo os nossos planejamentos, as nossas metodologias, é muito relativo, independente do perfil do aluno, perfil da instituição que você está trabalhando, perfil da turma. Pode dar certo, como não pode dar certo, mas com isso a gente tem que continuar perseverante, não podemos desanimar, continuar correndo atrás de novas possibilidades, novas propostas, para poder estar atendendo a eles. Renata, segue? Eu acho que o risco que ele traz ali da fala né, dessa pergunta, dessa colocação, na verdade, tem a ver com o engessamento do professor. O professor que se engessa, o professor que pega... É que a gente, não criticando as minhas professoras, mas a gente tinha aquelas professoras, né, que deram aula, por exemplo, para mim, tinham aquele caderno que ia, né, seguia aquele caderno, era o mesmo caderno que dava aula para todo mundo. Amarelado, ao longo de 30 anos. Não é? Exatamente. Eu acho que, assim, de uns tempos para cá, a gente tem percebido que, com a diversidade cultural, com a diversidade que a gente encontra nas nossas salas, dos nossos alunos, das vivências, das subjetividades, não dá para a gente ter um caderno. E, assim, a Bruna até falou, a Renata e os famosos cadernos dela, né? Eu tenho muitos cadernos de anotação, porque eu anoto tudo que está na minha cabeça,
Mas eu sempre falo, tem 11 anos que eu trabalho no João 23, desses 11 anos, todos eles trabalhando com o segundo e terceiro ano, a cada ano eu trabalhei de um jeito. E esse ano foi o mais desafiador de todos. Por quê? Porque me tirou do meu lugar de conforto. Para mim é muito fácil entrar numa sala de aula e dar uma aula, às vezes até deu algum ruim, aconteceu alguma coisa, até no freestyle eu dou aula, entendeu? Agora, com uma pandemia dentro da nossa casa, com o nosso computador, com todos os problemas que estão sobre as nossas costas, sobre as nossas cabeças, foi de fato, foi como eu disse, né? Foi aquele momento que eu falei, eu não sei fazer isso. A primeira reflexão foi essa, eu não sei fazer isso. Depois eu fui escutando a fala de outras pessoas, eu fui pesquisando, eu fui lendo, eu falei, peraí, eu sei sim. A grande questão eu me lembro de uma fala que eu assisti do pessoal do Rio Grande do Sul, uma aula que eu assisti do Rio Grande do Sul, eu esqueci o nome da professora, depois eu posso passar para você, Olga, para você compartilhar, é exatamente isso, que ela falava, tudo que você precisa para dar a aula no presencial ou no online, você tem aí. A grande questão é como você vai jogar com as ferramentas que você tem, com os contextos que você vai encontrar. Isso é o mais difícil. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente vai jogando com os riscos, né? E vai entendendo o que funciona, o que não funciona, e vai trazendo questões para desafiar também as crianças, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Obrigada. Eu vou fazer um bloquinho de 3 perguntas e vocês se sintam à vontade para escolher uma delas para responder, tá bom? A primeira pergunta que veio foi uma pergunta do DA, do Diretório Acadêmico. Como é que os pais, afinal de contas, que agora estão sendo nossos colaboradores no seu ambiente doméstico, como é que esses pais, mesmo sem formação na área e sem recursos, podem também contribuir com boas atividades em casa dentro dessas grandes linguagens que vocês apresentaram hoje, basicamente a ideia do movimento, do som e das artes visuais. A segunda questão será que há um estereótipo de que meninos e meninas são mais barulhentos, que na comparação entre meninos e meninas há uma diferença entre movimento, atenção, qualidade de produção de conhecimento, enfim. Será que isso influencia de alguma forma o modo como as crianças produzem seus trabalhos, em qualquer que seja a linguagem? E mais uma. Na medida em que a ausência de interesse na leitura não é algo a ser enfrentado, não tem sido enfrentado no sentido de diminuir a resistência à leitura no sentido amplo, como é que a artes poderia contribuir com isso? Então, temos aí 3 abordagens que são distintas e vocês fiquem à vontade para escolher uma delas para entabular aí uma conversa, considerando que a gente talvez não tenha uma outra rodada. Vamos ver como é que vai seguir o tempo aí. Eu posso começar? Já até sabe qual que eu quero responder. Eu acho que quando a montanha é muito alta, a gente não escala ela, a gente dá a volta, né? Então, se a gente está percebendo que colocar os textos no Moodle, as crianças não leem, porque elas não leem. A gente sabe que elas não leram. Elas vão lá para fazer a atividade sem ler o que tinha antes, aí elas fazem qualquer coisa, te devolvem e você saca que elas não leram. Se você percebe isso, e isso foi uma das questões que eu percebi, primeiro, a quantidade de cliques, segundo, essa coisa do excesso de texto sozinho, isso era um problema. A primeira coisa que eu propus foi materiais visuais. Esse material visualmente precisa ser interessante para essa criança querer ler. E uma coisa que a gente fez no Moodle, e que tem dado muito certo para as crianças pequenas, é gravar o áudio da gente lendo para elas. Então, elas podem clicar no áudio da gente lendo e elas leem junto com a gente, elas acompanham aquela leitura. E aí tem toda uma entonação, tem toda uma forma de narrar aquele texto para ela. E aí isso tem feito um ponto positivo tanto para as crianças quanto para os pais. Os pais também falam que gostam muito de escutar as nossas vozes lendo os textos para eles, que a gente quase que explica a aula ali nessa leitura, né? Então, eu penso que a gente tem que encontrar estratégias para contornar
o problema, para fazer eles gostarem da leitura por outras vias, que não só colocando aquele texto lá e tem que ler porque tem que ler, né? Só colocar o texto lá, a gente viu que não estava dando certo, né? Hoje mesmo teve uma reunião em que os meninos estão falando, tem muita coisa para ler, os vídeos estão muito grandes, vocês precisam diminuir isso. Então, assim, a gente tem que escutar eles e tentar trabalhar dentro do que interessa a eles e ir de pouquinho em pouquinho. Eu defendo essa teoria aí para essa pergunta. Eu não sei se eu respondi, tá? Mas era isso. Quem segue? Eu posso prosseguir aqui, então, sobre a questão dos pais, né? Assim, como que os pais podem, sem formação na área, sem recursos, podem né, assim, fazer, né, atividades legais em casa dentro das 3 grandes áreas, né? Então, assim, do movimento, das artes visuais e dos sons. Então, vou tentar falar de maneira geral, né, da minha experiência. Que, assim, tanto no segundo ano quanto no terceiro ano, mas especificamente tratando do segundo ano do fundamental, o que a gente pensa, né, para esses alunos, para as famílias, né, tentar não deixar volumes muito grandes de atividades, né, assim como as equipes do segundo ano e também do terceiro ano se reúnem e tratam dessas questões, né, Renata? Renata também pode colocar também para vocês. E assim, porque a gente não vai achar também que a gente né, vai lembrar de coisa lá que a gente estudou quando a gente era criança, né? Então, assim, até quando a gente tem sobrinhos, filhos mais novos, ou então até no ensino fundamental 2 ou no médio, passamos por dificuldades também para ajudar nossos queridos né, a fazer as atividades dos professores, encaminham para casa, né? Então, assim, é mais assim, no sentido de também, assim, tentar ver a realidade dessas famílias, né? Porque nós temos alunos que recebem material impresso por não conseguirem acessar a plataforma, né? Por seus diversos motivos também, né? Então, nesse sentido, torna-se um pouco limitado para esses alunos, tem que ser adaptado, não vai ter vídeo ali, né? Vai ter que ser só imagem. E também a questão que é, assim, trazida tanto pela Sara, tanto pela Renata, né? Foi a questão do visual, né? Facilitar materiais audiovisuais, né? Assim, fáceis para ele, assim, que auxiliam, né? Assim, que dê vontade de estudar, né? Que dê vontade de ler, né? Porque, assim, eu vou também contribuir com a última questão, da questão da leitura, né? Assim, o que eu tenho de concepção com a leitura, né? É que eu acho que é igual a gente tentar desfazer uma cultura, né? Assim, na educação física nós falamos cultura do rolar bola, né? Que a nossa cultura é do professor ir lá e rolar a bola e ficar olhando, né? Nós temos isso muito presente até hoje, inclusive, né, quando eu estudei, quando vocês estudaram. Então, assim, aí muitas vezes pessoas me perguntam, como que faz, Tunay, né? Eu falei assim, olha, cada dia você planta uma semente, né? Cada dia você vai mostrando o seu trabalho, mostrando a importância do seu trabalho, porque nós que somos das artes visuais, da educação física, do inglês, né? Disciplinas que, né, assim, que no rol da disciplina nós somos secundarizados, né? Por diversos fatores, né, assim, presentes, por não atender né, assim, os anseios do capitalismo, por não estar presentes também nos concursos, como o Enem, né, como o PISM. Então, assim, nós ficamos com um olhar desprivilegiado, sim, e sabemos desse nosso lugar também, né? Então, assim, em função disso, né, assim, esse exemplo que eu trago, vou tentar trazer para cá, leitura, né? Que a leitura, assim, cada dia um pouquinho, igual como se a pessoa também não está acostumada com as artes visuais, né? Ai, que coisa chata, que negócio de ver quadro, de ficar analisando o quadro. A gente tem que aprender com as culturas, né? Com a cultura erudita, com a cultura clássica, e é na escola que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, como que os pais podem ajudar os professores e seus filhos na leitura, tanto de texto, tanto visual, tanto corporal, né? Tanto de entendimento da realidade, não só leitura, né? Mesmo, né? Assim, falada e lida, da maneira que propor horário de estudo, né? Sentar com calma, tentar organizar um lugar, né? Que a criança vai estudar. A gente sabe que é difícil, né? Porque, assim, né? Muitas vezes a criança tem 2 pais
ou então até assim, dois pais, né, que trabalham em casa. Assim, eu tenho um primo, né, que é criança, tem dois pais, né, que trabalham em casa e tem o irmão também que tem aula no computador. Então, assim, como que você vai conseguir encontrar um espaço em casa tanto para se movimentar e tanto para ficar ali tranquilo, né, para ter seu horário de estudo, de leitura? Porque na infância, né, nesse momento assim, da infância, da primeira infância, da segunda infância, até na terceira infância, eu já falei isso, né? A família é muito importante, né? Se a gente ainda tiver assim desarticulado da família, nós ficamos muito prejudicados, né? Então eu acho que é isso. Eu estou aberta? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim, Sara. Cai aqui minha internet, desculpa. Então, pessoal, eu também gostaria de responder essa pergunta em relação à contribuição da família, né? Ao meu ver, durante esse momento de pandemia, está sendo benéfica, né, a participação. Eu sinto que eles estão incentivando as crianças a fazerem, a propor as atividades, mesmo eles não tendo conhecimento da área, né, essa participação, essa constante comunicação, né, manda mensagem no WhatsApp, estou com dificuldade, a gente sempre se comunicando, sempre conversando, para poder dar um auxílio, para eles poderem estar orientando seus filhos, isso está sendo muito interessante, o que está acontecendo, e para música, para criança, eu gosto de falar bastante para eles brinquem com seus filhos, cantem, dancem, recorram a jogos, as brincadeiras, que isso é muito interessante e muito bom para eles. Agora há outras perguntas sobre bibliografia, outras indicações, mas eu vou deixar isso para esses contatos pessoais que vocês estão disponibilizando. O próprio Arte em Trânsito tem muito material para o professor conhecer, Você fala, Olga, desculpa te interromper, mas no site do Arte em Trânsito, a gente volta e meia faz postagens, inclusive fazendo compilados de materiais que estão sendo postados por museus, por outras instituições, enfim, então vale a pena dar uma olhada. Sim. Então, vou fazer um pedido que vai ser a nossa conversa final. Vocês trouxeram hoje excelentes questões para nos desacomodar, nos inquietar e nos levar junto com essas inquietações que vocês trouxeram. Sempre muito essa ideia de que esse aluno que temos de diferentes idades, com diferentes realidades, ele sente, pensa, deseja, sonha, quer, né? Esse aluno está inserido nesse contexto como nós. Também houve essa questão de como é importante atualizar o nosso modo de produzir saberes, e a pandemia foi um desafio e tanto nesse sentido. Também queria trazer a ideia de que coube ao professor, né, a criação de novas abordagens e aos alunos a experiência de processos de criação focados na autoria. Então, temos aí o professor, temos aluno, mas temos aí Renata, Sara e Tunay, e eu vou perguntar para vocês, onde é que vocês se nutrem para dar conta da questão profissional, para a questão da educação, para a questão do cuidado? Onde é que vocês vão buscar a energia de vocês? Em uma frase. Que silêncio, né? Eu sou uma antena. No Instagram, Pinterest, museu, viagem, o que tiver, livro, revista, programa de televisão, Netflix, todas essas coisas são fonte para mim. Antena e esponja ao mesmo tempo, né? Sara, que tal? Pode ser você? Onde é que você vai se nutrir? Você precisa ligar. Agora ligou.
sinceramente, a gente tem que ficar totalmente interligado, né, para poder ver o que está acontecendo. Mas o meu momento, assim, que eu me desligo de tudo, para me poder estar pensando e refletindo, para me poder estar nutrindo, poder estar dando essas possibilidades para eles. Mas eu também tenho que ter esse momento, assim, em silêncio, vou pro terraço da casa da minha mãe e deito na rede. Eu acho que esse é o bom momento de nutrição, para mim, aquele momento de calma, para me poder... eu considero isso uma nutrição, esse momento meu de paz. Aí depois a gente volta a correr atrás das outras coisas. Perfeito. Diga, Tunay. Então, eu tento me nutrir, né? A gente vai, né, conseguindo, né, se nutrir conforme a gente consegue, porque a gente quer ser muita coisa, quer dar conta de muita coisa, mas a gente acaba não, né? A gente é quem a gente consegue ser, né? Então, assim, eu tento me nutrir com autoconhecimento, tento me nutrir com respiração, tento me nutrir com movimento, né? E me nutrir com espiritualidade. E também me nutrir sempre pensando de que há vida, né? Além da escola, além do trabalho, né? Sempre. Eu acho que vocês se complementaram aí nessa sequência de nutrição, porque fomos para diferentes lugares a partir dessas proposições e desses alimentos que vocês compartilharam conosco. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco. Essa é uma conversa que não termina aqui, ela vai se prolongar em outros momentos, em outros eventos. Mas fica aí o convite para todos os que nos acompanharam nesta noite, que busquem mais informações, que acompanhem essas 3 pessoas iluminadas a partir desses links que eles disponibilizaram, acompanhem a produção deles e acompanhem aqui também conosco, na FACED e no Colégio João 23, no Gente que Faz, Gente em Primeiro Lugar, todos esses movimentos culturais e artísticos que estão batalhando tanto também para continuarem vivos e intensos. Então, agradeço a todos que estiveram aqui, vou chamar o Marcos, porque ele vai fazer o encerramento. Obrigado, Renata, Tunay, Sara, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer foi meu, viu, gente? Mais uma vez, agradecer a professora Olga, né, o convite, que sempre que me convidar, eu estou aí presente, não tem como recusar, né? Assim, todos presentes também do DA, né? O Marcos, a Renata e a Sara, eu não conheci, que foi um prazer conhecer também, te ouvir. Viu? Obrigado mais uma vez. E quem quiser meu contato aí já passou aí, tá? Obrigado. Tá, abraço a todos. Boa semana. Bem, depois de uma mesa tão rica, né, quanto essa, de experiências, e confesso que mandei para a Olga aqui no privado, onde ela teve acesso a essas pessoas tão importantes, tão relevantes, tão instigantes, né, assim, fiz algumas perguntas e a vontade de fazer mais um monte, né, mas para discutir educação, enfim, as coisas que eu tenho querido pensar sobre educação, e vocês me ajudaram, me instigaram, ainda que de outra área, né? Eu sou da área da história, mas as falas de vocês, as sensibilidades, ajuda a pensar a educação de uma forma geral, e depois é só a gente pensar em possibilidades de pontes, né, com as epistemologias de cada disciplina. Mas o que vocês trouxeram é indispensável, agradeço muito toda essa, primeiro, a disponibilidade de estar conosco nesse evento da FACED, e em segundo, pela partilha, né, pelas trocas, pelas experiências narradas por vocês. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco nessa noite, né? Agradecer a Olga, minha parceira de articulação acadêmica, né, e parceira de FACED e de educação e de vida. E aqui a gente, né, informa que essa live vai ficar gravada no canal da FACED. O link para a lista de presença vai permanecer acessível por mais um tempinho. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazê-lo. Tá? Isso ajuda a divulgar não só o canal e os trabalhos da FACED, mas também como o trabalho desses colegas que acabaram de nos brindar aqui.
Então, em tempos de ensino remoto emergencial, sugerimos que assistam às lives realizadas nos acolhimentos dos semestres anteriores, para saber um pouquinho da estrutura da Faced, né? Então, também gravadas nesse canal da Faced, tá? Para conhecer essa estrutura e os convidados que já estiveram conosco. Então, agradecemos a participação de todos e todas. Esperamos que em breve possamos estar juntos para muitos abraços. Mais uma vez, desejamos a todos e todas um excelente e produtivo semestre e somos todos Faced. Boa noite e boa semana.